gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre mais um livro do autor Jack London. Mas antes de começar, eu já te convido a se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu like, seu comentário, assim você me ajuda muito com o crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de literatura. Eu sempre estou trazendo dicas de livros para vocês aqui no canal. E ativa o sininho, que aí você recebe notificação toda vez que tiver vídeo novo, tá? E hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre mais um livrinho do autor Jack London. Jack London é um autor norte-americano que viveu entre os anos de 1876 até 1916. E ele tem muitos livros publicados. Os mais famosos dele é O Chamado Selvagem, Caninos Brancos e O Lobo do Mar. E eu já falei sobre o Chamado Selvagem aqui no canal, então eu vou deixar o link também na descrição e nos cards, então dá uma olhadinha depois naquele vídeo, porque é bem legal, foi o meu primeiro contato com o autor. E hoje eu vou conversar com vocês sobre A Praga Escarlate. Esse é um livrinho bem curto, já dá pra se ver, ele é pequenininho, ó, você pode ver que tem o tamanho da minha mão e ele é bem fininho. Gente, esse livro aqui eu ainda não conhecia ele, eu nunca tinha ouvido falar. Eu acho que ele é um livro pouco conhecido do autor mesmo. E o que me chamou a atenção nele foi o seguinte, aqui atrás tem um trechinho do livro e ele fala o seguinte: uma epidemia que surgiu num país chamado Brasil e que matou milhões de pessoas. Essa frase aqui me chamou a atenção, né? Esse é um romance que foi escrito no ano de 1912 e ele foi publicado inicialmente pela revista London Magazine, que é uma das revistas literárias mais famosas da Inglaterra. E aqui a gente tem uma história pós-apocalíptica, né? O Jack London vai tratar então de uma história que se passa depois de uma epidemia que dizimou milhares de pessoas. Ele se aproxima um pouco da ficção científica. Aqui a gente vai conhecer a história de James Smith. A história vai se passar no ano de 2073 e, como eu disse, teve uma epidemia que matou milhões de pessoas e hoje em dia eles vivem ali no mundo pós-apocalíptico. Praticamente. O Smith já tá ali com seus 87 anos e assim, não existem mais cidades onde tinham ferrovias, o mato já tomou conta de tudo, animais selvagens andam soltos por aí e as pessoas vivem em tribos, nas florestas, como selvagens. Além desse senhor, a gente conhece também alguns garotos que moram ali com ele, que vivem ali com eles. Dois deles, inclusive, são seus netos. Eles têm entre 11 e 12 anos. Esses meninos, eles já nasceram nesse mundo destruído. Então, eles não sabem o que era o mundo antes disso. Então, esse mundo anterior ao fim sempre foi uma lenda, uma história que os mais velhos contavam. E aí, em certo momento do livro, eles vão pedir para o avô contar novamente sobre a morte escarlate. Aí o Smith vai contar que quando ele tinha 27 anos, aconteceu uma epidemia de uma doença chamada Praga Escarlate. E essa epidemia dizimou praticamente toda a população, né? Essa epidemia aconteceu no ano de 2013. Na época, o Smith era professor universitário e ele dava aula de literatura na Universidade de São Francisco. Ele vivia ali na Califórnia e ali viviam cerca de 4 milhões de pessoas. Hoje, na mesma região, vivem cerca de 40 pessoas. Então, só para vocês terem ideia que realmente muita gente morreu. O Smith, ele é o único sobrevivente daquela época. Então, todas as outras pessoas que tinham sobrevivido já estão mortas. Então, ele é o único que sobrou para contar a história. Essa foi uma doença que se iniciou em Nova York. Ou, pelo menos, foram os primeiros registros que se tem dela. Diferente do que tá aqui na capa do livro, né? A doença que surgiu no Brasil, essa epidemia que surgiu no Brasil, é na verdade uma doença que surgiu anos antes, né? Que o Smith está contando para os meninos que mesmo antes da Praga Escarlate, houveram outros momentos e que existiram epidemias, né? E aí elas foram controladas com remédio, com medicamentos, com vacinas, né? Foi descoberta a cura. E aí essa doença que surgiu no Brasil, em específico, né, foi chamada peste pantoblástica. E ela surgiu ali na década de 80, nos anos 1984, se eu não me engano. E ela matou milhões de pessoas, mas ela chegou a ser controlada e tudo bem. E aí passou. Agora, a peste escarlate, que realmente destruiu tudo e não chegaram a encontrar uma cura, ela já surgiu ali na região de Nova York. Então, basicamente, essa frasezinha aqui é um pouco de engano ali.
Pois bem, a praga escarlate surgiu ali em Nova York, né? Na verdade, tiveram alguns casos em Nova York. As pessoas não deram muita atenção, porque não foram muitos casos inicialmente, mas era uma doença que se matava muito rápido. Então, logo que a pessoa pegava a doença, os primeiros sintomas apareciam e em cerca de 1 hora a pessoa já estava morta, algumas em até 15 minutos. E aí depois de um dia começaram a aparecer casos em Chicago, aí depois eles descobriram que já tinham casos em Londres e que eles não estavam divulgando. O principal sintoma dessa doença é que o rosto e o corpo ficavam em uma coloração vermelha, por isso o nome, a praga escarlate. Os comunicados foram se espalhando via radiotelegrafia e naquela época as pessoas conseguiam se comunicar a milhões de quilômetros de distância, né? Naquela época, em 2013. E assim, gente, a gente tem que lembrar que esse livro foi escrito em 1912. Guarda isso. Outro fato que chamava bastante atenção era a rapidez que os corpos entravam em decomposição. Então, a pessoa morria e passava um pouco, praticamente o corpo já virava pó. Os bacteriologistas não conseguiam descobrir uma cura, porque eles morriam ali no laboratório mesmo, infectados com a doença. Teve um cientista que conseguiu isolar um micro-organismo que causava a doença, mas ele morreu 30 minutos depois disso. Então, basicamente, não deu nem tempo dele estudar aquilo. E aí o Smith vai contar como que ele ficou sabendo da doença, né? Como que foi rápido quando ele viu a primeira pessoa morrer com a doença. Foi uma aluna dele, ele estava dando aula e a aluna começou a ficar vermelha. E quando ele viu, em 15 minutos, a aluna basicamente já tinha morrido. E rapidamente o caos vai ser instaurado, né? As pessoas começam a se desesperar, as pessoas começam a querer fugir, pegar tudo que tem no supermercado e a energia vai acabar. As notícias vão parando de chegar porque ou as pessoas morriam ou as pessoas fugiam. A água encanada também acaba. E aí a gente tem o instinto selvagem humano que começa a aflorar. As pessoas começam a saquear lojas, a atacar outras pessoas para conseguir abrigo, matar outras pessoas, roubar carros, enfim, as pessoas começam a entrar em desespero e na loucura acabam fazendo as maiores atrocidades possíveis. O Smith ele vai ficar ali um tempo isolado em casa, porque como ele teve contato com uma pessoa que morreu na frente dele, né? Ele imagina que ele já pegou a doença. Então ele fica ali um tempo isolado em casa, ele conversa com o irmão dele pelo telefone e os dois combinam de se encontrar no dia seguinte na universidade para poderem ir para algum lugar seguro, né? Bom, a doença não se manifesta no Smith e ele chega a encontrar o irmão dele, só que o irmão morre, porque logo ele percebe que o irmão tá com a doença. Então ele vai para a universidade sozinho, né? E ele chega lá, tem outras pessoas que resolveram se abrigar também lá na universidade. Dentre essas pessoas, tinham cerca de 400, né? 400 pessoas foram se abrigar lá na universidade e eles ficam ali dentro por volta de 2 dias. Em 2 dias, nenhuma daquelas pessoas vai apresentar sinais da doença, então eles acreditam que ninguém pegou a doença. Só que a doença pode ficar incubada alguns dias, né? E aos poucos, os sintomas vão aparecendo em alguma delas. Vai acabar que dessas 400 pessoas, só vão sobrar 40. Aí chega num ponto que eles precisam sair pra rua e ir atrás de mantimento, porque não tem mais comida, enfim, não tem água, não tem luz. Eles precisam sair dali e ir pra algum lugar pra tentar sobreviver, aquela coisa bem The Walking Dead. Aí em cerca de 40 pessoas, eles vão se dividindo em duplas, né, pra poder ir atrás de mantimentos, atrás de abrigo, enfim. E aí dessas 47 pessoas, tinham 47 pessoas nesse grupo que sobrou, todos vão morrer. O único que vai sobreviver é o Smith. E aparentemente o Smith era imune à doença. Por quê? Como? A gente nunca vai saber, ele nunca entendeu, mas basicamente ele não contraiu a doença, mesmo tendo contato com outras pessoas. Vai se passar 3 anos que o Smith vai viver sozinho, até que ele vai encontrar outros sobreviventes. E é quando vão se formando tribos de sobreviventes atuais, né? Essas pessoas acabam se juntando, os homens vão se juntando, se casando com outras mulheres, somente com o intuito de se reproduzir, porque sobraram pouquíssimas pessoas, então eles precisam repovoar o mundo com aquelas pessoas que sobraram. E pontos importantes para a gente se destacar aqui no livro.
O London vai contar pra gente que em 2013, nessa época que ocorreu essa epidemia, existia uma desigualdade social enorme. Existia escravidão e as pessoas que eram das classes mais altas eram extremamente, assim, intocáveis, né? As pessoas que estavam numa classe mais humilde, elas eram pisadas, elas eram humilhadas, elas não tinham nem a possibilidade de tentar crescer na vida. Smith, ele conta que ele era de uma classe bem sucedida até, né? Ele era um professor universitário, mas existiam pessoas mais ricas que eram completamente fora da sua realidade. As pessoas nem olhavam na cara dele. E ao mesmo tempo que existiam pessoas mais pobres, miseráveis, que eram ali excluídas em um gueto da sociedade, em um gueto da cidade, e que ele fazia questão de fingir que não existiam. E quando tá rolando todo esse caos da epidemia, o London coloca um trecho aqui pra gente que dá pra ver bem essa disparidade social. Eu vou ler aqui pra vocês esse pedacinho. Em meio à nossa civilização, nos bairros mais miseráveis e guetos do proletariado, havíamos criado uma raça de bárbaros. Agora, na hora de nossa calamidade, vinham eles se impor e nos destruir, como feras selvagens que eram. E os primeiros seres humanos que o Smith vai encontrar depois desses 3 anos rondando ali sozinho, é justamente uma dessas pessoas que era de uma classe mais baixa, ele trabalhava como chofer. E até o nome dele, né, por conta disso, por conta do trabalho dele, vai ser apelidado como chofer. Então as pessoas vão conhecer ele como chofer. O chofer, ele era um homem extremamente bruto, bárbaro, machista, enfim, um cara terrível. E a outra pessoa que estava com ele nessa situação era a Vesta Van Warder. A Vesta, ela era a esposa de um dos milionários mais ricos do país, mais influentes. A família inteira dela vai morrer com a doença, ela vai acabar ficando sozinha, ela fica isolada ali naquele palácio dela, na sua mansão, até que o chofer vai encontrá-la. Quando ele encontra, ele vai fazer as diversas atrocidades com ela. Ele vai abusar dela, ele vai maltratar ela, ele vai espancá-la e ele vai transformá-la na sua escrava. No fim, ele quis se vingar de tudo que ele tinha sofrido, de todas as humilhações que ele já tinha sofrido por pessoas como ela. E, enfim, não justifica, mas de qualquer forma ele vai fazer as diversas atrocidades com ela, ele vai acabar se casando com ela, ele vai ter filhos com ela. O Smith vai ficar ali um tempo com os dois, e por mais que ele não concorde com tudo que tá acontecendo, com tudo que o chofer faz pra ela, ele tem medo de tentar salvá-la, de tentar fugir com ela. Ele acaba não fazendo nada. Outro ponto que o Jack London trabalha aqui no livro é justamente como essas pessoas vão voltando à primitividade, voltando ao instinto selvagem animal do ser humano que existe em cada um de nós. E aí a gente tem essa coisa bem aflorada nos meninos, que nasceram já nesse mundo pós-fim, né? Eles já nasceram nesse mundo selvagem. Então a gente tem meninos ali de 11, 12 anos que são completamente selvagens, que não têm respeito com os mais velhos, que são bárbaros, que matam animais, enfim. Eles já nasceram ali naquele instinto de sobreviver. A linguagem usada por eles também já é outra. Frases monossílabas, frases curtas, entrecortadas. Muitas palavras da língua inglesa já não são mais utilizadas. E assim, gente, a gente pensar que esse livro foi escrito em 1912 é realmente uma coisa muito louca, porque ele conseguiu prever várias coisas. Tem um trecho aqui do livro que ele faz uma estimativa da população que existia no mundo no ano de 2010. Ele estimou que no ano de 2010 existiam no mundo 8 bilhões de pessoas. Bom, procurando no Google, descobrimos que no ano de 2010 existiam no mundo 6,9 bilhões de pessoas. Ou seja, o Jack London não chegou tão longe assim, né? Ele errou por pouco mais de 1 bilhão. Além disso, a gente tem uma epidemia que assolou o mundo no ano de 2013. Por pouco tempo, não chegamos em 2020, onde nós tivemos uma pandemia. Mas eu acho que o que o Jack London quis trazer nesse livro foi justamente essa ideia cíclica da primitividade do homem.
da evolução do homem. Então o mundo, depois de tudo isso, ele voltou à primitividade, à selvageria, e ele tá novamente evoluindo. Aos poucos a população vai crescendo, aos poucos a população vai redescobrindo novas coisas, vai aprendendo novas coisas, vai aprimorando a linguagem. Além disso, a gente tem essa questão da desigualdade social, né? Porque chega nesse ponto que a desigualdade social é tão grande, mas nesse momento do caos ela não faz diferença nenhuma, né? A doença vai pegar quem ela tiver que pegar, independente se a pessoa é muito rica, se a pessoa é muito pobre. No fim, todo mundo é igual. Quando se tira seus bens, seus privilégios, todo mundo é igual. Eu vou ler um trechinho do livro para vocês, aqui da página 20, só para vocês terem um gostinho. E é isso: espuma e efêmero. Todo o trabalho duro do homem sobre a terra não se passou de espuma. Ele domesticou os animais que tinham alguma utilidade, eliminou os mais agressivos e destruiu a vegetação nativa do planeta. Então sucumbiu, e o fluxo da vida primitiva voltou, arrastando toda a sua obra. Ervas daninhas e florestas invadiram os campos, animais de rapina acabaram com os rebanhos e agora existem lobos na praia de Cliff House. O velho parecia estarrecido só de pensar. Onde 4 milhões de pessoas se divertiam, hoje lobos passeiam. E os descendentes selvagens da nossa espécie se defendem das garras do espoliador com armas pré-históricas. Vejam só. E tudo por causa de uma morte escarlate. Gente, livro bem curtinho, você lê assim numa sentada, mas extremamente profundo, te faz pensar em muitas coisas, muito bem escrito. Recomendo demais a leitura. Conheçam A Praga Escarlate, livro sensacional do autor Jack London. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, seu comentário. Um beijo grande e até o próximo vídeo.